Começa agora, na Bahia FM, o nosso momento de oração. Minha Fé, com o Padre Paulo Avelino. Bom dia, amados e amadas de Deus. Hoje, dia 22 de abril, oitava da Páscoa. E antes de dar bom dia para todo mundo aqui, começo hoje diferente o programa. Em nome da Santíssima Trindade, amém. Sentindo que se aproxima o ocaso da minha vida terrena e com viva esperança na vida eterna, desejo expressar minha vontade testamentária somente no que diz respeito ao local da minha sepultura. Sempre confiei a minha vida e o ministério sacerdotal e episcopal à Mãe do nosso Senhor, Maria Santíssima. Por isso peço que os meus restos mortais repousem, esperando o dia da ressurreição, na Basílica Papal de Santa Maria Maior. Desejo que a minha última viagem terrena se conclua precisamente neste antiquíssimo santuário mariano, onde me dirigia para rezar no início e fim de cada viagem apostólica, para entregar confiadamente as minhas intenções à Mãe Imaculada e agradecer-lhe pelo dócil e materno cuidado. Peço que o meu túmulo seja preparado no nicho do corredor lateral entre a Capela Paulina e a capela desta mesma Basílica Papal, como indicado no anexo. É a capela da Salus Populi Romani. O túmulo deve ser no chão, simples, sem decoração especial e com uma única inscrição: Franciscus. As despesas para a preparação da minha sepultura serão cobertas pela soma do benfeitor que providenciei, a ser transferida para a Basílica Papal de Santa Maria Maior, e para a qual dei instruções apropriadas ao arcebispo Rolandas Macricas, comissário extraordinário do cabido da Basílica. Que o Senhor dê a merecida recompensa àqueles que me quiseram bem e que continuarão a rezar por mim. O sofrimento que esteve presente na última parte de minha vida, eu o ofereço ao Senhor pela paz do mundo e pela fraternidade entre os povos. Santa Marta, 29 de junho de 2022. Esse é o testamento do Papa Francisco. Lindo, lindo. Revela o coração do Papa. Simples. Em tempos de rosário, a primeira coisa que eu pensei foi isso. Em tempos de tantas divisões, de rosário, sempre confiou a vida dele à Mãe de Jesus. Quer que o caixão seja colocado no chão. Simples. E os sofrimento que esteve presente na última parte de minha vida, eu ofereço ao Senhor, a Jesus, pela paz no mundo, pela fraternidade entre os povos. Me fez pensar em São Francisco. Que bonito.
Aí pelo testamento a gente conhece o coração do Papa, porque é o último desejo, né? Que lindo, eu fiz questão porque mexeu tanto comigo, toca tanto, e sempre confiou cada viagem. Ela é medianeira de todas as graças, porque imagine quando ele escreveu, ele já estava pensando na morte, na passagem. Fala também da ressurreição do último dia, quando nosso Senhor vier em glória, né? Que os nossos corpos ressuscitarão. Que coisa bonita. Eu vim do pó e do pó voltarei. Pensou em tudo, nem precisava, as despesas, tudo isso. Meu Deus do céu. Deve ser no chão, o túmulo deve ser no chão, simples, sem decoração especial, apenas com uma única inscrição: Franciscus. Desejo que a minha última viagem terrena se conclua precisamente neste antiquíssimo santuário mariano. Quem já foi a Roma, é uma das basílicas papais. Tem São Paulo, fora dos muros, tem São João de Latrão, que é a Catedral do Papa, tem a São Pedro e tem a Santa Maria Maior, da Mãe de Deus, onde estão os restos da manjedoura. É a Basílica da Mãe de Deus. Enfim, é a Basílica onde está a Capela de Nossa Senhora do Povo de Roma. É isso. Minha última viagem, onde me dirigia para rezar no início e fim de cada viagem. Antes de cada viagem ele ia lá, e no final de cada viagem ele ia lá. Só pensei no rosário, no Santo Terço, como fortalece, que exemplo. Agora a gente conhece o Papa, porque estava sigiloso, secreto, guardado. Agora a gente conhece ainda mais o coração do Santo Padre, o Papa. Eu aproveito para dizer, ontem foi 17 horas, em Salvador, a missa em sufrágio pela alma do Papa Francisco, na Arquidiocese de São Salvador, na Catedral. Ontem Nossa Senhora do Bom Conselho também aconteceu em Amargosa. Hoje, na Diocese de Camaçari, agora às 8 da manhã. Nós, os padres, estarei lá daqui a pouco, com o nosso bispo, todo o povo de Deus, às 8 da manhã, na Catedral de São Tomás de Cantuária, ali no centro de Camaçari. É lindo isso. Agora sim, bom dia, Júnior Moreno. Bom dia, padre, bom dia a todos que acompanham o nosso programa Minha Fé, dessa terça-feira. Ontem, cedinho, o mundo inteiro amanheceu com essa triste notícia, né? O Brasil foi o sol raiando e os nossos corações enlutecendo, né? Com as informações que foram chegando do falecimento do Papa Francisco. E todos nós, né, nos sentimos um pouco tristes, né? Mortos também, porque foi um padre, um santo Papa muito popular, né? Humilde nas suas atitudes, nas suas palavras, sempre muito fortes. Foi o Papa que a gente atravessou essa pandemia que tivemos agora, recentemente. Ele sempre com a sua mensagem de fé, de oração, e mostrando aí simplicidade também até no seu último desejo. Então ficamos todos nós bastante entristecidos, né? Pela passagem do Santo Papa. Padre. Júnior, e assim, é emocionante o testamento num mundo tão ostensivo, assim, porque o testamento estava sigiloso, guardado, e aí abre agora, depois do seu falecimento, de certa forma, uma consolação, renova o nosso ânimo, esse testemunho do Santo Padre, o Papa Francisco. Sei lá, eu me emocionei quando eu ouvi, porque assim, renova a nossa esperança, dá uma emoção, testemunho, ou seja, renova mesmo. Ontem foi uma surpresa, quando eu olhei, eu vi a notícia 5:12. Disse, meu Deus, será que é verdade? Aí fui olhar no outro, era verdade. Então assim, mas falando desse testamento, eu acho que assim, a contraprova agora de quem era o Papa Francisco. Se alguém ainda tinha dúvida,
simplicidade, é o testemunho, e se gastou até o último minuto. É emocionante esse testamento. É sim, padre, e mostra, né, que não foi à toa a escolha de um nome de Francisco, né, o primeiro papa a escolher o nome de São Francisco de Assis, que é um santo conhecido justamente pela sua entrega, pela sua humildade, pelo seu voto de pobreza. Então, ele permanece nessa mesma missão até o seu último dia de vida, e a gente pode observar isso através do seu testamento, né? Ele levou realmente, durante todo o seu papado, à risca aquilo que ele havia tomado posse, né? Quando escolheu o nome de Francisco, que era essa a sua missão. E ele cumpriu muito bem. A simplicidade é muito direto, como sempre foi. O testamento simples, assim, uma lauda, uma folha, o sofrimento que esteve presente na última parte de minha vida, eu ofereço ao Senhor pela paz no mundo e pela fraternidade entre os povos. E as últimas palavras dele, assim, quase, as penúltimas, foi pedindo pela paz, que cessar fogo, a paz no Oriente Médio, entre Israel e ali toda a Palestina, a faixa de Gaza. É lindo demais, é perfeito, gente. É uma consolação para a gente. E outra coisa, como comentava Dom Sérgio, mas especialmente Dom Dirceu, nosso bispo, que esteve no sínodo, o caminho sinodal, Dom Dirceu dizia: nunca vimos o Papa triste, a não ser com notícia de guerra, de morte dos povos, muita gente morrendo, mas sempre com a palavra de esperança, nunca para baixo, sempre com a palavra que levantava todo mundo. Tati, bom dia, Tati. Bom dia, Pai, sua bênção. É um ânimo para a gente, né, Tati? Muito grande, Pai. Assim, como esse testamento ele revela o nosso Papa Francisco, né? A sua humildade, a sua simplicidade, o seu amor. É como assim, Pai, ele carregou toda a humanidade, ele carregou os povos, ele nos carregou nos braços. E o quanto ele sofreu. Sofreu. Porque foi ele que quis ir à Praça São Pedro, ali já estava nas últimas gotas. E dá a vida, né? Se gastou, foi ele que quis, porque poder dizer assim, não, levar o Papa para quê? Ele que quis. Eu quero me gastar. Você se doou. Por isso que eu digo, uma renovação revela o Cristo. O Cristo que se entrega na sexta-feira da paixão por nós, pela humanidade, por todos. A igreja para todos, a igreja para todos. Como revela isso? Eu acho que assim é uma renovação. Renovação. Que exemplo, Pai. Para todo o clero, para toda a igreja, para todos os povos. Quando ele fala aí no testamento, né? Desejo a paz, desejo a união dos povos. É para o mundo. E essa missão, né, do Papa, de trazer o Cristo, o Papa da esperança, o Papa Francisco. Né? Peregrino da esperança. Peregrino da esperança. Então, assim, quanto a igreja foi renovada, quanta mudança, né, para nós. Então, assim, eu me alegro demais. Amém, nos renova. Nos renova. Bom dia, Elias. Bom dia, Pai. Bom dia, família, minha fé. E aí, filho, esse testamento... Pai, assim, a igreja, né, ela assumiu, né, viu muito assim o amor pela igreja, né, pelo povo de Deus. É o rosto da igreja, realmente. Então, amados e amadas de Deus, como nos consola e nos renova. Confirma tanta coisa, porque vem à tona agora muitas coisas. Vem à tona tudo, de fato, quem é o Papa Francisco. E... continue orando por mim. Olha só o que ele diz. Que o Senhor dê a merecida recompensa àqueles que me quiseram bem e que continuarão a rezar por mim. Bonito. Obrigado, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É um convite. O que vale a pena é se confiar àquela que é medianeira.
de todas as graças, aquela que nos leva o caminho mais curto, que nos ajuda, ela é mãe. A gente agora está conhecendo, sabendo o porquê que era uma pessoa tão simples, tão próxima, que acolhia a todos e que enfrentou muito sofrimento para essa renovação. Agora a palavra da igreja é que rezemos ainda mais nessa oitava da Páscoa. Nós estamos na oitava da Páscoa, um dia de uma alegria tão grande que vamos viver durante 8 dias. É a alegria da Páscoa. É o tempo da misericórdia, semana da misericórdia. A igreja diz que agora temos que rezar muito mais pela alma do Papa Francisco e pelo conclave que vem aí, a escolha do novo Papa, do novo Sumo Pontífice. Então, gente, agora mais oração. A jornada da misericórdia começou, estamos sim na novena da misericórdia divina. Então, sexta, sábado e domingo aqui na Cidade Santa. Imagine a sexta-feira. Sexta-feira que nós vamos clamar as misericórdias de Deus. Vai ser transformada linos todos na esplanada. Uma noite oracional diante do Santíssimo muito forte. Então eu quero dizer para você assim, agora vamos entregar sim, a alma do Papa Francisco, mas também a escolha do novo Sumo Pontífice, os nossos cardeais, o colégio cardinalício para a escolha divina do Sumo Pontífice. Sabemos que existe, cogita, muitas falas, expectativas. Quem esperava que o Papa fosse de Buenos Aires, na Argentina, o primeiro Papa latino-americano? Deus é quem sabe, cogita uma coisa ou outra, mas Ele, quem sabe, é o Espírito Santo que conduz tudo. A escolha dele cabe a nós, oração. E num tempo favorável, clamar a divina misericórdia. Clamar a divina misericórdia. Aquela notícia primeira é um baque, meu Deus. Todas as outras notícias dentro de mim ficaram menores, né? Ficaram menores. Agora, um novo processo. Oração pela igreja. Oremos pela igreja. Amém? Amados e amadas de Deus, tá? 30 45 90 01, você pode colocar a sua mensagem aqui. Recebemos uma mensagem de uma pessoa muito próxima, de um filho meu, de um afilhado que está internado. Eu quero orar aqui por ele. Já recebi a notícia, filha Joselma, já recebemos a notícia. Ai, graças, quando eu comecei a ler a mensagem, eu disse, não, Senhor, mas graças a Deus está internado, né? E vamos pedir as graças de Deus, essa oportunidade, né? Enfim, por todo o serviço a Jesus, por meio da Virgem Maria. Mãe, coloca a mão sobre meu filho. Coloca, mãe, a mão sobre ele. 30 45 90 01, você pode mandar a sua mensagem sobre tudo que estamos partilhando. Impossível começar o programa diferente hoje. Então, a cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Santo e abençoado dia, família Minha Fé. Sua bênção, Padre Avelino. Gratidão ao eterno Deus por ter nos dado o Papa Francisco, servo maior e humilde de Deus. Josenilda é o Papa, é o sinal da unidade da igreja, é o nosso pai espiritual, né, da nossa igreja. É uma mundial, 1.415 bilhões de católicos, o mundo inteiro, é a notícia do momento, tá?
Amanhã, quarta-feira, o corpo vai ser colocado. Agora segue os ritos, né? Todo de apresentação, tudo isso. Amanhã, quarta-feira, o corpo dele vai estar na São Pedro, né, para a última despedida. Imagine quantos fiéis. Vai ser impossível. Não sei como vai ser. Se vai prolongar a quantidade de gente que está em Roma, é jubileu, é ano jubilar, tudo isso. Então, imagine, a praça estava lotada. Fala de 50 mil pessoas, estava completamente tomada. Imagine agora, muita gente chegando em Roma. Teria a canonização também, né? Carlos Acutis, não ouvi nada sobre isso, se vai ter mudança, não vai ter mais, não vai ter. Então, enfim, mudou tudo, certo? Bom dia, Pai, sua bênção, saudade de vocês, Deus te abençoe. Só quero lembrar a todos vocês, todas as caravanas, mais oração agora, sexta, 18 horas, começa a festa da misericórdia. Sábado, o dia todo, e domingo a programação está aí. Espalhe essa programação para a gente viver esse tempo. Eu acho assim, que oportuno para a gente viver a festa da misericórdia, diferente esse ano. Verdade. Nossa, imagine a missa, imagine se domingo foi aquele céu, né? Foi o céu domingo, foi uma loucura. Imagine próximo domingo. Misericórdia, Padre Gabriel Vila Verde, Irmã Zélia, a missa vai ser de tarde, você viu a programação aí, tá bom? Então, amados e amadas de Deus, toda a programação aí para você. A missa no domingo vai ser às 14 horas, Santa Missa, a Divina Misericórdia. Diz que é a fonte de cura, de libertação, a misericórdia. Ontem eu li alguns números, tá bom? Mas é o dia, a festa da misericórdia, instituída por Jesus. Ele mesmo que desejou, ele que disse o dia, as comportas do céu estarão abertas para especialmente os pecadores. Abra suas mãos comigo nesse momento. Vamos invocar o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Peço sua bênção em nome de Jesus, a minha casa, minha esposa Kelly Cristina, meus filhos Thierry, Guilherme. Pedimos as suas orações. Vanderlei Gonçalves de Itabuna, Deus abençoe. Entregamos toda a sua família. Quer informações sobre caravanas saindo de Alagoinhas, por favor. Estão pedindo aqui. Tem Ana Paula, creio que vem. Sim. Ana Paula sempre vem. Vai ter acampamento? Vai. Os chuveiros estão preparados, tá bom? Você pode vir acampar, claro. Começando um novo emprego hoje, Padre. Deus te abençoe, Cláudio. Muitas bênçãos. Amém. Em nome de Jesus. E sempre aos pés da Virgem Maria. Que lindo. Ave Maria, nossa mãe, eu não sei viver sem a Virgem Maria, medianeira de todas as graças, ela me leva mais rápido para Jesus. Mãe, passa à frente. Hoje tem couraça de São Patrício, vou fazer já na volta. Aumenta o som. Oh
Couraça de São Patrício. Hoje me levanto com poderosa força, invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo, com a graça do seu batismo, com a força de sua crucificação e morte, com a força de sua ressurreição e ascensão, com a força de seu retorno no dia do juízo. Hoje me levanto com a força do amor dos querubins, obediente aos anjos, a serviço dos arcanjos, na esperança da ressurreição, para encontrar consolo com as orações dos patriarcas, as predições dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos, a fé dos confessores, a inocência das santas virgens, os feitos dos homens de bem. Hoje me levanto com a força dos céus, a luz do sol, o brilho da lua, o esplendor do fogo, a velocidade do trovão, a rapidez do vento, a profundidade dos mares, a permanência da terra, a firmeza da rocha. Hoje me levanto com a força de Deus que me guia, sua grandeza que me apoia, sua sabedoria que me guia, seu olho que me cuida, seu ouvido que me escuta, sua palavra que me fala, sua mão que me defende, seu caminho para segui-lo, seu escudo para proteger-me, sua Eucaristia para livrar-me das armadilhas do demônio, da tentação dos vícios, daqueles que me desejam o mal longe ou perto, só ou acompanhado. Invoco hoje estes poderes para que se levantem entre mim estes males, contra todos e cruéis e infames poderes que desejam o mal para o meu corpo, contra as invocações dos falsos profetas, contra as nefastas leis da pagania, contra as falsas leis da heresia, contra as artes da idolatria, contra os feitiços das bruxas, quiromantes e feiticeiros, contra todo o conhecimento que corrompe o corpo e a alma. Cristo que me protege hoje contra o veneno, contra o fogo, contra morrer afogado, contra ser ferido, para que assim venha a mim abundante consolo. Oh Senhor, a festa da misericórdia esse ano, com um motivo tão grandioso de mais oração. Vai ser mais orante a festa da misericórdia. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda. Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto. Cristo no coração de todo homem que pensa em mim. Cristo na boca de quem fale de mim. Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. Ai, que tudo isso, a volta para os braços de Deus do Papa Francisco, nos estimula sim, a nos gastar mais, cada vez mais, por Cristo. A nunca olhar para trás, a nos oferecermos todos os dias, a oferecer os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas dificuldades, pela salvação do próximo. Hoje me levanto com a força da Virgem Maria, Santa Maria Maior, a Imaculada, a força de São Miguel, São Gabriel e São Rafael, toda a força da misericórdia divina. Júnior Moreno. Padre, hoje eu separei o trecho da oração que diz: o seu caminho para segui-lo. E o Papa Francisco foi esse missionário, né? Teve essa missão nos últimos 12 anos à frente da Igreja Católica, mostrando a cada um de nós o caminho que a gente deveria seguir, nos guiando. E foi um grande Papa transformador nesse sentido, porque aproximou as pessoas da Igreja. Parecia, né? A gente tinha, de certa forma, durante um tempo, uma igreja menos acessível.
parecia que a igreja era para alguns e para outros não. E aí ele consegue fazer essa inclusão, ele consegue juntar todos numa só missão, né, de evangelização. A gente vê a crescente da jornada da juventude, que ganhou ainda mais corpo, né? A quantidade de católicos que cresceu no mundo nesses últimos anos. E a tendência é continuar crescendo. Então hoje fazemos homenagem aqui, esse programa com certeza todo especial, fazendo essa homenagem a Papa Jorge Bergoglio, Papa Francisco, que foi o nosso guia nesses últimos anos, nessa última década, mais de uma década à frente da igreja, que mostrou muito bem a todos nós o caminho, né, que Deus quer que a gente possa seguir. E agora nos cabe, independentemente, né, de um novo Papa, mas a gente precisa guardar isso dentro de cada um de nós, né, honrando essa missão que ele deixou a todos nós, né, de cuidarmos mais uns dos outros. Acho que foi a grande missão com humildade e amor ao próximo. Papa Francisco vai, mas deixa pra gente esse mapa, né, desse caminho para seguir a Jesus de forma generosa, humilde, simples, mas com muita fé. Fica a nossa homenagem também no programa de hoje, Padre. Amém. O Papa do caminho sinodal. O caminho sinodal é o caminho da escuta. Cardeais, bispos, liderança do mundo inteiro, um mês em Roma durante 2 anos, um mês assim, um período 3 anos sinodal, mas com períodos em Roma de escuta do Espírito Santo, escutar o Espírito Santo. O Papa também que disse que o pastor tem que ter o cheiro das ovelhas. A igreja é para todos, e o testamento aponta isso. Um Papa que pediu pela paz, diz que nós não fomos criados para aqui, fomos criados para o céu. O Papa que foi morar na casa Santa Marta, né, simplicidade, que foi taxado até de herege por ter enfrentado, ter colocado o dedo na ferida, em algumas feridas, né? Lutou para que, né, a igreja seja pura, se purifique. Amados e amadas de Deus, uma surpresa para o mundo inteiro, esse processo de renovação, de mudanças. Fica aí. E para mim, sela esse testamento. Sela esse testamento mariano, simples como a Virgem Maria. Uma coisa que me causava impressão entre nós, os padres, era como ele aguenta tantas audiências. De bengala, problema no joelho, depois de bengala, depois de cadeira de rodas, audiências a semana toda, até o último momento se gastando. É muito bonito isso. Ave Maria. E bem, passou o domingo da Páscoa, passou pela praça, escreveu a mensagem, falou, deu a bênção para Roma, a cidade, Urbis et Orbis, para a cidade de Roma e para o mundo, né? Para todos os cristãos, para todos os católicos no mundo inteiro. E segunda-feira a surpresa, meu Deus do céu, muita gente achou que era mentira. Eu achei no início. Você fica meio que, você não espera. Na hora certa também a gente percebe que Deus tem suas surpresas. E na semana da 8ª da Páscoa, na semana da misericórdia, a igreja agora reza mais. A igreja agora reza mais. Mais rosário, mais adoração, mais santas missas. 8 horas, daqui a pouquinho, Catedral de São Tomás de Cantuária. A missa, o nosso bispo, estaremos lá, o clero, o bispo, todo o povo de Deus, as lideranças toda, dê um jeito. A comunhão, a nossa unidade. Júnior usou uma expressão que eu gostei: o Papa morreu e todos nós morremos um pouco. É verdade. Claro que não. Sentimos, mas agora mais oração, mais entrega,
E a certeza é Ele que conduz a igreja, nosso Senhor Jesus Cristo. Silencia o nosso interior, Pai, ficava no meu coração. Para todo mundo, né? Agora tem um novo. Vamos dar continuidade, sim, mas tem um novo. Nunca perder a esperança. Nunca perder a esperança. O peregrino da esperança, porque é o jubileu da esperança. Amém. Jesus olhou para mim e disse: as almas se perdem, apesar da minha amarga paixão. Ele viveu bem a paixão dele. Estou lhes dando a última tábua de salvação, isto é, a festa da minha misericórdia. Vamos juntar tudo isso, gente. Fazer um final de semana único de oração. Se não venerarem a minha misericórdia, perecerão por toda a eternidade. Fala às almas desta minha grande misericórdia, porque está próximo o dia terrível, o dia da minha justiça. Obrigado, Senhor. Número 965. Eu entro com o Evangelho nesse momento. O sentimento nosso é, claro, o Papa Francisco. E graças a Deus, para mim, ganhou uma força maior. Eu já vinha sentindo a sexta-feira, é um clamor às misericórdias diante do Santíssimo. Vai ser um momento único. Deus está pedindo. Sábado não se fala, domingo a festa da misericórdia, aqui na Bahia, na Cidade Santa. Obrigado, Senhor. Os painéis entram de hoje para amanhã na esplanada, Jesus misericordioso. E agora o Evangelho deste dia, João 20, 11 e 18, para ir fechando o nosso programa. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Ontem foi a aparição às mulheres e ficou uma palavra: alegrai-vos. Em meio a tudo isso, alegrai-vos, porque o Senhor está vivo. Hoje, enquanto olhava para dentro do túmulo, viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, eu vou parar aqui um pouquinho, porque os santos padres da igreja, do início da igreja, diz que Maria confundiu, achando que Jesus fosse o jardineiro. Mas ela estava certa. E aí, interessante que os veneráveis da igreja diz: ela está num jardim. É para fazer memória do jardim do Éden, onde Adão e Eva se perderam. Mas agora Jesus, o novo Adão, é o jardineiro que quer plantar uma vida nova, uma alegria nova no coração de Madalena e de toda a humanidade. Que bonito isso! Ele é o jardineiro. Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se fostes tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela levantou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, mestre. Jesus disse: não me segures. Ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Que lindo! O meu Deus e vosso Deus, o único Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhe tinha dito, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu creio que esse evangelho, esse jardineiro que é Jesus, quer plantar uma nova vida. Ele está vivo. A morte
foi eliminada. Às vezes a gente se preocupa tanto com a morte física. Jesus veio ressuscitar a nossa alma, a nossa união com Deus, para a gente não perder a vida eterna. Quem está preocupado com a morte física, não se preocupe com a morte eterna. E eu penso que esse evangelho, Papa Francisco, vamos buscar o essencial. Para mim fica essa mensagem assim no meu coração. Às vezes a gente pode estar vivendo em vão, preocupado com tanta coisa. E ele diz, eu quero ser colocado, sepultado no chão. Tanta gente com medo de morrer, e ele consciente da vida eterna. Vocês viram no início do Testamento? O que ele fala? Sentindo que se aproxima o ocaso da minha vida terrena e com viva esperança na vida eterna. Com viva esperança na vida eterna. Ah, mas obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Me recordei, Pai, da homilia de domingo, né? O Senhor, Ele passa, né? E o Senhor vai passando, o Senhor passou. Ele aí está na vida vivo. de Madalena, Ele está vivo. E Ele vai passar na sua vida também, meu irmão. Esteja atento para reconhecer o Senhor, para viver a vida que o Senhor tem para você. Ele vai passar, né? Estamos aí na Semana da Misericórdia. Que você reconheça Jesus. É porque Jesus, por que não reconhecem Ele de cara? Porque Jesus, Ele dá sinais, Ele não aparece como antes. Por quê? A fé. Discípulo de Emaús, ele não reconhece. Depois eles vão abrir os olhos, porque Jesus quer a fé. A fé, a fé. Jesus está vivo. O significado da palavra Páscoa é passagem, tá? Da morte para a vida. Sim, também. Mas é que Jesus está vivo e agora Ele passa. Ele está presente. E Ele dá sinais. Porque Ele quer o quê? A fé. No Evangelho de domingo, João viu e acreditou. João viu o quê? João viu os panos dobrados, o da cabeça também dobrado, e ele entendeu, ele está vivo. Você já observou que para uma pessoa que tem fé, basta um sinal, e para as que têm verdadeiramente uma fé madura, já não precisam de sinais. Elas sabem que Jesus está presente, Ele passa nas nossas dores, Ele passa, Ele não deixa de ser essa visita, de dizer, eu estou aqui, Maria, alegrai-vos, porque choras. Então, em meio a tudo isso que estamos vivendo, alegrai-vos, não chores. Meu Deus é vosso Deus, meu Pai é vosso Pai. Que lindo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que especialmente sexta, sábado e domingo, uma gota do sangue misericordioso te alcance. Você sabe que os sinais da festa da misericórdia são os raios. Que você sinta nessa festa. Vamos nos preparando. Não perca, não deixe a graça passar, para que você sinta o tocar dos raios da misericórdia na sua vida. Amém? Sexta, sábado e domingo, não se esqueça, tá bom? Aqui na Cidade Santa. Agora os nossos aniversariantes de hoje: Rita Cruz, 66 anos em Salvador. Edson Dom Avelar, Salvador. Jorge Cael, 10 anos na Chapadinha, Cruz das Almas. E Felipe, aniversário hoje dele também, filho de fumaça. Júnior Moreno. Tem também, padre, parabéns pro Gabriel Costa, completando 10 anos em Cajazeiras. Vitória Bárbara, Deus abençoe sua vida. Valterina Melo de Jesus, 65 anos em Estela Mares. Rafaela Oliveira, 22 anos hoje, parabéns em Camaçari. E Aidilde Carvalho, filha da querida Anete Carvalho, faz aniversário hoje. Aidilzinha, parabéns pra vocês! Parabéns pra você.
Amém. É Páscoa, oitava de Páscoa. Qual é o bolo de hoje, Júnior? Bolo de nozes com chocolate, padre. Esse eu tenho em casa, viu? Amém. Agora já pode. Falou com muita força. Um dia abençoado para você, Júnior, para todo mundo. Para nós, padre. Esse tempo lindo da misericórdia, com esse ânimo novo, esse exemplo lindo do Papa Francisco, né, que nos ajuda, são faróis que Deus vai deixando para nos ajudar, setas luminosas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor, volva para ti a sua face e te conceda paz. Amém. Te abençoe e te guarde. Até daqui a pouquinho, 8 horas, na Catedral de Camaçari. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu na Bahia FM o nosso momento de oração. Programa Minha Fé, com o Padre Paulo Avelino.